nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos os irmãos, as irmãs, que possamos, irmãos, cantar os hinos em comunhão, cantar os hinos meditando nas palavras, mas que possamos cantar os hinos. As irmãs, os irmãos que aqui estão congregados nesta noite, se esforce, cante os hinos. O Senhor se agrada com o louvor que sai da nossa boca. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, da mesma maneira, convidamos a todos, a letra dos hinos aparece no rodapé da sua tela. Convidamos a todos que você possa cantar, meditar nas palavras dos hinos também. Nós vamos cantando, vamos entrando numa íntima comunhão com Deus e o Senhor vai visitando os nossos corações. Então, começando este culto, irmãos, vamos cantar o hino 128, 128.
Deus. Glória ao Senhor. A hora que eu comecei o culto, que eu vi que o irmão Rodrigo estava, não tinha visto, irmão. Vamos cantar, irmãos, o hino 116, 116. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Vamos cantar, amados irmãos, para nós buscarmos o Senhor em oração, o hino 290, 290. Irmão Marcos.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, nós nesse momento iremos aos pés do Senhor buscar a Deus em oração. Nesta noite, quem passou pela porta da igreja pediu que fosse anotado pedidos por enfermidades, tribulações, causa viagens, acidentados, famílias, testemunhados. O papel está bem marcado, está bem anotado. Há a necessidade, mas sobre toda necessidade também há o nosso Deus, que é poderoso para nos atender no dia da nossa aflição, e aquilo que você busca, aquilo que você clama, estamos no lugar certo, irmãos. Estamos na hora certa. Nós iremos em comunhão buscar a face de Deus em oração. Então, nesse momento, nós que estamos na igreja, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que possamos, irmãos, desligar a nossa mente dos nossos problemas cotidianos e confiar na misericórdia do nosso Deus. Nós temos muitos pedidos de oração que foi marcado, nós temos muitos pedidos que chegam também na internet, chegam durante o dia, durante a semana, também nos grupos de WhatsApp da igreja. E nós, irmãos, também chega ao nosso conhecimento pedidos como da esposa do irmão Tiago, que é ancião ali em Santo Amaro, o irmão que atende a programação na rádio, a irmã Jéssica, fez uma cirurgia há alguns dias e tem passado muito mal. Também uma irmã, que ela é esposa de um ancião de uma outra igreja, o servo de Deus pediu que nós colocássemos o nome dela na oração desse grupo, porque ele confia que o Espírito Santo também trabalha no meio de nós. O nome da serva de Deus é a irmã Elisa Almeida, que está com tumor no cérebro. Também a irmã Juliana, minha cunhada, que está com câncer nos seios, passou pela 3ª químio esses dias, tem passado muito mal. A Camilinha, que a igreja tem orado por ela, que está lutando com um neuroblastoma, também precisa muito das nossas orações. A esposa do irmão Jean, ancião da Vila Carrão, a irmã Luciana, que sofre reiteradamente com pedra nos rins, recentemente passou pela 5ª cirurgia. Vamos clamar ao Senhor que o Senhor passe com o vento e liberte a serva de Deus, irmãos, que não passe mais por nenhum procedimento. Também um irmão Lucas, filho do irmão Rogério, que é cooperador em Votorantim, num treinamento junto à polícia, que ele passou num concurso, num treinamento de rotina, teve uma lesão na cabeça e precisa das nossas orações. Os pedidos são muitos, irmãos, mas o Senhor é poderoso para atender a cada um deles. Então, em comunhão, vamos buscar a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos encontramos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, em ato de humilhação, rendendo-lhe graça, Senhor, primeiramente pela grande sorte que coube a nós de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas também. Graças Te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, graças Te damos por mais uma vez estarmos dentro da Tua casa. Alguns nos acompanhando pela internet, Senhor, mas o importante é que a Tua paz, a Tua misericórdia e a Tua presença está no meio de nós, Senhor. Graças Te damos por tudo quanto Tu tem nos feito, porque até aqui a Tua mão tem nos ajudado. E se há entre nós, Senhor, conhecimento, se algum dos nossos irmãos que nos acompanham também pela internet ou aqui mesmo na congregação, que ainda hoje não tenha, Senhor eterno, acendido fogo,
ou esteja passando por uma grande tribulação, nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, e supra a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, na multidão da tua misericórdia. Não que mereçamos, Senhor, porque nada somos, somos cheios de erros, de falhas, cometemos pecados, seja em pensamento ou por obra, e por esses nós te pedimos, Senhor, perdoa as nossas faltas pelo amor do teu santo nome. Não nos julgue, ó Pai amado, com o peso da tua mão, nem com a tua justiça, Senhor, porque não somos dignos de estarmos na tua presença, mas que possa nos sustentar mais uma vez com a tua misericórdia, ó Pai. Limpa-nos, reveste-nos do teu poder e ensina-nos no caminho que devemos servir, que devemos seguir, e permita que possamos estar sempre, ó Deus, no centro da tua vontade também. Ó Deus de misericórdia, te apresentamos nesta noite os pedidos de oração que têm chegado até o conhecimento da igreja, seja na portaria, seja nos anúncios, seja na lista de transmissão na internet, Senhor eterno. Senhor, nós não temos prata, não temos ouro, Senhor. Nós não temos, Senhor eterno, o remédio que cura todas as enfermidades, seja na alma, seja na carne, mas entregamos nas tuas mãos, Senhor. Cada pedido que o teu povo tem feito menção, não pede por costume, pede porque confia na tua providência, não veja o nosso merecimento, mas nós te clamamos. Toma cada um desses pedidos nas tuas mãos, Senhor. Resolve o problema dos teus filhos, das tuas filhas. Nós somos, Senhor eterno, crentes em Jesus Cristo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que tu és um Deus que cura. Tu és um Deus, Senhor eterno, que faz acontecer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Senhor, toma cada problema dos teus filhos, cada enfermidade, cada causa, seja depressão, seja enfermidade na carne, Senhor, seja causa impossível. Tu é conhecedor de todas as coisas, Senhor. Tu conhece também as causas, Senhor, que estão em oculto na mente e no coração da tua igreja. Toma essas nas tuas mãos também, Senhor, e faça-nos cantar na tua presença, Senhor. Faça-nos agradecer a tua benevolência para com a tua igreja também. Ó Deus de misericórdia, queira nos abençoar no decorrer desse culto, sendo da tua vontade, prepara testemunhos que venham edificar a nossa alma, e maiormente nós te pedimos, ó Pai, manda do céu mais uma vez um passo da tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 64. É o 64, irmão Bruno? 64. Glória a Deus.
Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, irmãs, este momento nós temos a quem se sentir tocado por Deus para agradecer os favores que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se você tem alcançado alguma graça, se você fez algum voto ao Senhor, esta é a oportunidade que você tem para agradecer a Deus. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por Ele ter me abençoado a mim e a minha família até o presente momento. E quero agradecer a Deus que na semana passada meu pai estava com suspeita de Covid, mas Deus livrou ele, era só um problema no estômago. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Mais algum irmão, alguma irmã? Estão todos em paz? Glória a Deus. Bem, irmãos, temos alguns anúncios para fazer para a Irmandade a respeito dos nossos cultos, os cultos online que acontecem de segunda a sábado às 20 horas, terça-feira às 14, ao sábado às 10 da manhã e aos domingos às 10 e às 18h30. E os cultos presenciais também às terças-feiras, 14 horas, às quartas, às 20 horas, aos sábados, cultos só com as irmãs às 10 horas da manhã e aos domingos às 10 e às 18h30. Nós temos feito, irmãos, os cultos online todos os dias. O Senhor tem nos abençoado. A Irmandade tem, irmãos, sentido da parte de Deus comunhão. Então peço aos irmãos que, sendo possível, que os irmãos possam compartilhar os nossos cultos, a nosso canal, seja no YouTube ou no Facebook, com as pessoas que você tenha conhecimento que estejam afastadas da comunhão de alguma igreja, seja porque foi afastado, seja porque perdeu as forças, ou se algum amigo, alguma amiga que não tenha comunhão em igreja alguma, ou não frequenta nenhuma igreja, que possamos compartilhar, irmãos. Nós compartilhamos tantas coisas, conversas, histórias, brincadeiras, fotos, filminhos. Vamos compartilhar a palavra também, porque pode alcançar um coração abatido e o Senhor pode colocar em pé uma grande família também na presença de Deus. Também não nos esqueçamos, amados, da mesa do amor aos irmãos que congregam presencialmente. Sempre que vier à igreja, sendo possível, traga alimento não perecível, que as irmãs, os irmãos separam, segregam esses alimentos, essas doações, ajuda a montar as cestas básicas, que leva na mesa dos necessitados também. Aos domingos temos, irmãos, gratuitamente, aula de música nesta congregação, seja às 8h30, no horário que antecede o culto das 10, 8h30 da manhã, ou após o culto das 18h30. Todos são bem-vindos, não precisa colocar nome na lista, não precisa pagar valor algum, é gratuito da maneira como aprendemos, será gratuito da maneira como nós ensinamos também. Então, os irmãos, as irmãs, quem nos acompanha, que é da nossa região, quiser vir só para a aula de música, quiser trazer só o filho, a filha ou um parente, só para aprender um instrumento que tenha desejo, aqui podemos ensinar cordas como violino, viola, cello, todos os instrumentos de sopro, todos os metais, sejam todos bem-vindos.
que você possa aprender, realize um sonho, e nós teremos imenso prazer de ter vocês conosco também. Também, amados irmãos, às segundas-feiras aqui na igreja de Alphaville, às 20 horas, o serviço somente de oração. Quem se sentir, venha às segundas-feiras aqui na igreja, que nós teremos prazer em celebrar orações com a Irmandade. E no próximo dia 20 de dezembro, que é o próximo domingo agora, é isso? Haverá na Avenida Fúvio Cláudio Biasi 332, Avenida Fúvio Cláudio Biasi 332 em Sorocaba, no Jardim Santa Rosa, um culto ensaio. Todos os irmãos que tocam ou que tocaram, seja na CCA, na CCB, nas Assembleias de Deus, ou outras igrejas oriundas dessas, que você não tem tocado, não tem frequentado os cultos, vá em Sorocaba, você é da região, vá em Sorocaba, ninguém vai perguntar de onde você veio, para onde você vai. Estaremos juntos celebrando os cultos, os hinos, ensaiando em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também, irmãos, mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Algum anúncio? Também relembramos os irmãos, as irmãs, a quem nos assiste, temporada de festas, que possamos redobrar os nossos cuidados a respeito da Covid, que não dispersamos, irmãos, não vamos diminuir a nossa atenção a esse respeito. Higiene, cuidado, afastamento social, na medida do possível, vamos redobrar a atenção. É tempo de festividade, as pessoas acabam se alegrando, acabam bebendo e perdendo um pouco da razão das coisas, e acabam que a disseminação do vírus vai aumentar muito no final do ano. Não é o que nós esperamos, mas é o que está praticamente confirmado. Então, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, nós convidamos que possamos reforçar, redobrar a atenção a esse respeito também. Relembrar os nossos parentes, os nossos familiares, as crianças. Temporada festiva, elas acabam tendo muito mais acesso, mais liberdade. Reforçar sempre para as nossas crianças, para que elas tomem as precauções devidas também. Também, irmãos, nos últimos dias, alguns irmãos têm cobrado a nós do ministério, o irmão Rodrigo, a respeito da liturgia dos cultos da Congregação Cristã Apostólica, que é parecido, se não é parecido, concorda, não concorda, de ser parecido com outra igreja. Irmãos, nosso culto não é o culto da Congregação Cristã no Brasil. Nós não queremos que ninguém sinta-se ludibriado com isso. Nós temos distinção nos costumes, distinção na liturgia, não é isso, irmão Rodrigo? Nós temos o nosso próprio inário, quando os irmãos se batizam, é da comunhão dos irmãos aqui em Alphaville, bater palmas, porque é uma festa. Quando uma alma se arrepende, o Senhor se agrada, os anjos fazem festa no céu, nós fazemos orações, nós fazemos círculo de oração, então não é igual. Ser igual ou ser diferente não justifica nada também, irmãos, porque costumes é uma coisa, fé, doutrina, adoração a Deus é outra completamente diferente. A outra igreja também houve evolução, houve alteração nos costumes, ela não é um costume fixo, como mudou muita coisa no longo dos anos. A Congregação Cristã Apostólica vai evoluir também, vai haver alteração, mas não somos iguais. O costume deles é um, o nosso é outro. O costume deles foi decidido numa mesa, o líder, o presidente, numa época, sentou com os conservos dele e resolveu mudar e alterar e ajustar. Eles ofereciam a oferta no púlpito, não oferecem mais. Eles entravam na igreja, saudavam a todos em voz alta, não fazem mais. Eles participavam da Santa Ceia todas as semanas, não fazem mais. E Deus não mudou por causa disso. É costume. Então eles têm um costume,
nós temos o outro. Que a Irmandade esteja em paz para frequentar os cultos em comunhão com o Senhor. Tá bem assim? Tá certo dessa forma, irmão Rodrigo? Então, irmãos, se não há mais anúncios, vamos chamar mais um hino. O Senhor mandará para nós a sua palavra. Hino 118, 118. Glória a Deus, glória ao Senhor. Fiquemos nessa comunhão, irmãos, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro do Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis. No capítulo 37. Iremos dar início à leitura, amados. No verso 5. Gênesis, capítulo 37, verso 5 em diante, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mistérios na vida de cada um de nós. Confesso aos irmãos, já confessei isso anteriormente ao irmão Rodrigo, alguns outros irmãos também, que eu tenho muito medo. Não medo, mas eu fico com o coração constrangido quando o Senhor nos desperta a respeito de José. Porquanto a minha vida o Senhor permitiu que assim o fosse, ela é marcada por pregações de José. Quando o Senhor permitiu que eu fosse sequestrado, que eu fiquei 1 mês e meio em cativeiro, eu fui sequestrado no pátio da congregação. Enquanto eu estava em cativeiro, eu estava com a minha Bíblia e a única palavra que me consolava era a parte de José. A minha mãe do lado de fora, clamando pela minha vida, a única palavra que a consolava era a palavra de José. O Senhor deu a graça que essas coisas se passaram, esse vento passou, o Senhor nos deu a vitória. E o meu casamento, irmãos, num dia de uma maneira muito especial, o servo de Deus que atendia, ele, na confirmação do casamento, ele falou a respeito de José. Mais para frente, congregando um certo dia numa congregação, o Senhor falando, mandou a palavra de Samuel, e no meio da palavra ele mudou para José e falou que o Senhor haveria de entregar um presente. Eu senti aquela palavra. No outro dia, o Senhor preparou, que foi a oração que Deus confirmou para o ministério de ancião. Nesse púlpito, um certo dia, congregando com a Irmandade, o Senhor deu a palavra a respeito de José, quando ele recebe os irmãos dele. E o Senhor, irmãos, deu uma parte para nós, que é difícil de se pregar, mas o Senhor deu a entender na orientação da palavra que haveria alguma mudança nos costumes de alguém que estava congregando naquele dia, mas que o Senhor estava com quem acontecesse isso, e o Senhor haveria de dar a vitória. Isso foi num domingo. Na segunda-feira,
a minha sobrinha chegou de uma viagem, foi diagnosticada com câncer, a minha mãe, nossa família, minha irmã, todos nós praticamente nos mudamos para dentro de um hospital, mas o Senhor foi com ela, foi conosco, o Senhor também deu a vitória. Então há tempos, irmãos, que vem palavras para nós que nós ficamos pedindo que o Senhor revele a outro servo. Mas a palavra hoje o Senhor nos desperta claramente a respeito dos sonhos de José. José é um jovem, um menino, foi vendido pelos irmãos dele praticamente com menos de 18 anos, tinha 17 anos. Era um filho muito amado pelo pai dele. Era um jovem, irmãos, que ele tinha sonhos. E ele foi odiado pelos irmãos dele porque ele conversava e contava os sonhos que ele havia tido. E os irmãos podem encontrar explicações que esse foi o mal que sobreveio na vida deste jovem, por ele ser falador, por ele confiar na família, por ele confiar nos irmãos. Sobreveio uma grande prova na vida dele, de ele ter sido vendido como escravo. Entretanto, amados, não podemos nos desviar da história, nos desviar do que o Senhor requer de nós, do que o Senhor quer conversar conosco. Se não fosse por esse comportamento, a história do Egito, a história do povo hebreu não teria se discorrido da maneira como que foi. Através desse comportamento dos irmãos dele, desta provação, é que o Senhor permitiu que ele chegasse até ao faraó. E no tempo certo, a cabeça dele fosse elevada e ele justificasse não somente aos egípcios, mas a própria casa dele, confirmando os sonhos que ele havia tido. E o Senhor, irmãos, tem exemplos na Bíblia, diversos exemplos, em que o Senhor, ele age de maneira, da maneira mais improvável, da maneira que é impossível. Imagina que no Egito, que era um império dominante da era, onde se transcreveu essa história, como que um estrangeiro dominaria sobre aquele povo? Isso era impossível. Assim como era impossível que Ana gerasse Samuel, mas pelo fruto de um milagre, ele foi gerado e ele mudou a direção do povo de Israel. Nós temos tantos outros exemplos, irmãos. A própria vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o impossível operando. Um ventre imaculado, um ventre virgem, gerou o nosso Salvador. Então o Senhor opera, irmãos, no impossível. Do nada o Senhor faz tudo, porque assim não fica sombra de dúvidas que o operar aconteceu mediante a vontade do nosso Deus. Quantos de nós temos testemunhos? Quantos de nós temos obras que aconteceu nas nossas vidas, na vida da nossa parentela, em que você olha e fala, não tinha condição. A condição foi o Senhor. E sim, foi o Senhor que operou e opera os favores dele nas nossas vidas. E na Bíblia, amados irmãos, o Senhor sabe com quem fala, seja aqui na igreja, seja quem nos acompanha pela internet. A Bíblia, ela é a transcrição de uma história de um povo que foi separado por Deus para ser abençoado. Não é uma história de um povo para sofrer dano nem maldição. Entretanto, em virtude dos descaminhos, dos erros, dos pecados cometidos, o Senhor permitia que eles foram passando de prova em prova, de tribulação em tribulação, mas o Senhor nunca se negou
a amaldiçoar aquele que ele já tinha abençoado, irmãos. E a palavra do Senhor nesta noite não se demora, o recado que o Senhor tem para nós, não precisamos nos alongar na dissertação da palavra. Hoje o Senhor não fala, não nos lembra dos erros. José não havia cometido dano para receber aquela punição. José não havia cometido nenhum pecado para ser vendido como escravo. E o Senhor, irmãos, nos desperta para anunciar as boas novas à igreja, que não é por um erro. Não adianta você procurar onde você tem errado na presença de Deus. Você está no centro da vontade do Criador. E o Senhor, irmãos, conforme já falou para nós nesta noite, o Senhor faz tudo quando você encontra o nada. E o Senhor vai criar caminho novo na igreja. E o Senhor vai realizar os teus sonhos, porque é da vontade do Senhor. É da vontade do Criador que você possa contar, não o que você sonhou, mas o que o Senhor entregou na palma da tua mão. Irmãos, os favores do Senhor, Ele opera com cada um ele opera de uma maneira diferente. Alguns sonham coisas grandiosas, outros não sonham. Você pode chegar para uma pessoa e falar: qual é o teu sonho? Ela: que minha família vá bem, que a minha esposa, meu esposo tenha saúde, meus filhos tenham saúde. Você não consegue arrancar aquilo que a pessoa sonhou. Mesmo para estas pessoas, mesmo que você já nem sonhos tenha mais, o Senhor sonhará por você e o Senhor zelará para que ele se cumpra na tua vida, para que possamos, irmãos, ter testemunho de edificação na presença de Deus, para que o Senhor possa ser testificado nas nossas bocas dos favores que Ele tem feito por nós. Hoje o Senhor nos lembra que Ele opera quando você não tem mais condição, quando os povos não tinham mais condição, quando a chuva já não caía mais sobre a terra, quando os celeiros estavam vazios, o Senhor tomou o caminho novo. Quando o deserto da revelação chegou na terra, que os séculos se passaram, aonde o povo vivia da lei, o Senhor mandou o próprio Filho Jesus Cristo e inundou essa terra com o Espírito Santo. Então não há tempo perdido na tua vida. O Senhor fará um renovo que você precisa e mais daquilo que você espera, mas que o Senhor vai realizar os sonhos. Pode testificar em poucos dias que o Senhor é Deus, que realizou, realiza e realizará os teus sonhos também. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda da parte de Deus. Se pegar o irmão Wayne, colocar ele de ponta cabeça, não vai sair nada. Se colocar o irmão Marquinhos, o irmão Rodrigo, o irmão Cleiton, acho que da mesma forma. Nós não temos ouro, não temos prata, não temos a descoberta do Covid nas nossas mãos, nós não temos os problemas da sociedade, nós não conseguimos dar um conselho que acalma uma mente atribulada, não conseguimos dar um conselho que tira uma depressão, mas nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do Rei da Glória. Pode ter certeza, o Senhor fará tudo aonde você acha que não tem mais solução. É da vontade de Deus, irmãos. Sendo da vontade de Deus, só nos resta agradecer ao Senhor, porque os favores do Senhor se multiplicarão no meio de nós. Esta é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite. Em tudo, que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer o culto por nós? Em comunhão, igreja, agradecemos a Deus com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habita no céu, voltamos ajoelhados aos teus pés em oração, para te agradecer por esse dia de vida que tu nos tem dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo não havendo em nós merecimento. Nós fomos agraciados com a tua misericórdia, desde que os teus olhos nos contemplaram nessa terra, Senhor. A nossa vida tem sido coberta dos teus favores, do teu livramento, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Nós temos, Senhor, só palavras de gratidão nos nossos lábios para dizer a Deus. Tu és aquele que dá descanso ao cansado, que dá conforto ao aflito, que consola aqueles que choram, pois a tua palavra diz no Evangelho: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Então, Senhor, quando estamos felizes, estamos em Deus. Quando estamos tristes, estamos em Deus também, esperando o Senhor, aquilo que Ele pode fazer por nós. Ouvimos, ó Deus, nessa noite, essa tua santa palavra, contando a história de José. Quantas vezes nós, Senhor, deixamos os nossos sonhos de lado, desistimos, porque falta em nós perseverança, falta em nós fé, falta em nós firmeza. Mas a tua palavra diz que o nosso Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Os sonhos de Deus não morrem, a promessa de Deus não volta vazia para o céu. No nome de Jesus Cristo, enche essa noite o nosso coração de fé, para crer na tua palavra, para crer que o que hoje é sonho, amanhã tornar-se-á realidade. Visita uma vez mais o nosso coração pela força da tua palavra. Passa agora de banco em banco, abre a boca do teu povo para dar glória a Deus. José foi vendido, mas virou governador. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Daniel foi jogado na cova, mas virou príncipe. O teu povo precisa crer que o deserto não mata crente, que o fogo não queima crente, que a água não afoga o crente, que o diabo não mata o crente, Senhor. No nome de Jesus Cristo, encrava, entalhe essa palavra no nosso coração. Faz-nos crer na tua palavra. Nós já temos sonho para 2021 e ele vai virar realidade no nome do Senhor Jesus. Alamaia, Jesus Santo. Anima o teu povo pela tua boa palavra. Abre a nossa boca para dar glória a Deus aqui dentro, Senhor. Nós não abraçamos a vitória, mas nós cremos nela. Ela já está diante dos nossos olhos. Nós vemos o invisível, nós cremos no impossível. Nós passamos o que não tem como homem natural passar, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Encha aqui agora esse lugar da tua glória. Encha aqui agora o teu povo da tua presença. Povo de Deus, dá glória a Deus aí no teu banco. Abraça o teu sonho como real. O teu Deus já falou que é vitória. Aleluia, 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 Senhor. Tua palavra é santa e verdadeira. Cumpre ela na nossa vida. Tira de nós tudo que não presta, tudo que te desagrada. Limpa o nosso coração para que sejamos achados dignos de tocar na orla do teu vestido. Quantos essa noite, Senhor, na live ou aqui presencialmente, tocaram na orla do teu vestido? Não é nós, Senhor, não é o culto que não tem virtude. É um ou outro que não conseguiu tocar na orla do teu vestido. Aleluia, mas no nome de Jesus faz com que todos agora possam esticar os seus braços em espírito e tocar na hora do teu vestido, e de ti sair virtude, de ti sair glória. Tem alguma coisa maravilhosa sendo criada essa noite. Nos últimos dias Deus tem criado um caminho diferente. É tempo de exaltação, é tempo de colheita, é tempo de governo, é tempo de libertação, é tempo, Senhor, de sair da fornalha. Glória, glória, o nome do Senhor. É tempo de Jó ser restituído de toda a sua glória. Se tem crente aqui, dá glória a Deus, irmão. É tempo de restituição da palavra. Vocês não estão percebendo
que o Senhor está gritando aos quatro ventos, igreja, prepara, é tempo de glória. Dá-nos graça. Itaiamuia, alamaia. Glória a Jesus, de crer, alamá, salaia. E calamanan, salamanaia. Glória, glória a Jesus. De crer na tua palavra e de sair daqui, Senhor, firmado nela, crendo que é tempo de nós muito glorificarmos o teu santo nome. Leva-nos em paz para casa, abençoa as santas ofertas e dá com que no próximo culto estejamos aqui te glorificando. Pedimos os teus favores e damos muita gratidão a Deus. É no nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, conforme a oração que o Senhor deu ao servo de Deus a respeito das ofertas, esse é o momento que nós temos para fazermos as nossas ofertas ao Senhor. Pedimos a contribuição voluntária das ofertas, das primícias, aos irmãos que dizimam. Nós fazemos isso e o recurso retorna em benefício da própria Irmandade, seja no atendimento das necessidades deste templo, dos demais templos que nós ajudamos aos irmãos a cuidar. Ainda nesses dias temos recebido pedidos dos irmãos para cooperar no término de uma construção no interior de São Paulo, muita necessidade no meio da igreja, mas com o esforço de cada um de nós, o Senhor dará a vitória para nós e aos nossos irmãos também. Então, na frente dos bancos, irmãos, nós temos os envelopes, aos irmãos, as irmãs que vieram preparados, boa coisa é ofertar. Se você vai ofertar com máquina de cartão de crédito ou débito, está os nossos irmãos na portaria para fazer o atendimento de cada um de nós. Alguém vai passar máquina de cartão essa noite? Estão todos em paz? Estão com as ofertas preparadas já, irmãos? Então vamos agradecer. Senhor Deus, graças te damos pelo bom comparecimento do teu povo. Graças te damos que cada um, Senhor, deixou seus afazeres para estar na tua presença. Permita, Senhor, que a tua presença, o teu Espírito Santo, inunda cada coração que está aqui e cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo também. E o fruto desta oferta, Senhor, permita que seja de bom uso, em benefício da tua obra. Abençoa quem ofertou, aquele que não ofertou, abençoa de sobremaneira, que ele possa ter para dar e não tomar emprestado. Na multidão da tua misericórdia te fazemos esses pedidos e por Jesus Cristo te agradecemos, que vive hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos preparar o hino 376, irmãos, e os servos de Deus passarão recolhendo as ofertas também.
Glória a Deus. Aleluia. Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Em paz. Deus abençoe os nossos irmãos que estão na live nos acompanhando. Deus abençoe os irmãos que estiveram presentes no culto. Que Deus possa abençoar a cada um de nós também na multidão da sua misericórdia. Recebamos todos, amados, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.